Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem tinha se casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou agradando Herodes e seus convidados dançando. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que devo pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que o soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. Vamos cantar isso juntos. O Senhor é minha luz e salvação. Vocês cantando, a assembleia bem forte. O Senhor Quero convidar você a ficar em pé. Eu pensei em fazer no final, mas eu quero fazer já agora. A liturgia nos dá essa possibilidade, né, de fazer no momento mais conveniente. Essa oração bem simples. Padres, pode vir aqui, por gentileza, o diácono também. Que é a oração de São Brás, né, pela sua garganta, pela sua voz. Coloca a mão assim na garganta. Só não aperta, por gentileza, assim, né? Vai que você está com raiva aí de alguma coisa que aconteceu. Coloca a mão na sua garganta, na sua voz, assim onde a emissão da sua voz está, não é? E com a mão, assim, os padres, nós não vamos descer para fazer a bênção própria, por causa do tempo e tudo mais, estamos no acampamento, mas eu e os padres vamos impor as mãos sobre você agora, sobre a sua garganta, essa oração simples, essa oração pequena, mas nós como sacerdotes, com a autoridade que nos dá a igreja, vamos fazer essa oração de São Brás. Por intercessão de São Brás, bispo e mártir,
Livre-te, Deus, de qualquer mal da garganta, de qualquer outra doença, qualquer problema vocal, de qualquer dor, de qualquer disfunção, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São Brás, Rogai por nós. podemos nos sentar. Obrigado, irmãos. Já fiz então a bênção de São Brás. Como eu disse, em algumas paróquias dedicadas a São Brás, tem-se o costume de colocar as duas velas, né? Não sei quem já recebeu. Quem já recebeu a bênção de São Brás? Levanta a mão, não é? Um abraço a quem vem de paróquias dedicadas a esse santo tão importante, mártir do século IV. Meus queridos irmãos e irmãs, eu sei que muitas pessoas nos visitam aqui na Canção Nova também, entram, né, no contexto dos acampamentos. Para você que chegou depois, esse é o acampamento para os músicos, não é? Então o tema é bem específico. Quem aqui é músico, canta, toca, trabalha e veio com a música, com a arte, veio para o acampamento, levanta a mão, por gentileza. Pode levantar com coragem assim, só para o padre ver. Ok, ótimo. Vamos aplaudir esses nossos músicos que vieram aqui cantar, aprender, ser formados, né? Aprender também a partir da palavra de Deus. Que legal, que importante ter vocês aqui. Mais uma vez agradeço a presença de cada um, não é? E você percebeu que a realidade que a liturgia nos apresenta é muito iluminadora. O Padre Jonas sempre nos ensinou na Canção Nova a enxergarmos, a identificarmos, a interpretarmos na palavra de Deus, na liturgia de cada dia, o que Deus quer nos falar e a direção que Ele tem para a nossa vida, a direção que Ele está nos dando. E olha, eu não quero começar o acampamento já com marretada não, mas a liturgia me obriga a tocar em alguns pontos aqui, né? Vai falar, pô, a primeira missa o padre já vai com a marreta na nossa testa. Mas quem sou eu para dizer que a liturgia está errada? Eu sou um servo da palavra, não dono, né? Então, olha só. A liturgia, em especial a primeira leitura, nesses dias, nessa semana, a igreja tem nos apresentado a carta aos Hebreus, que é uma carta rica de significado, de conhecimento, de instrução, de doutrina. E existem 3 pontos que a carta aos Hebreus, no capítulo 13, primeira leitura de hoje, nos apresenta, você aqui, você em casa, que são muito importantes, sobretudo para a realidade sua como músico, como artista, como alguém que coloca a sua sensibilidade à arte a serviço do sagrado, a serviço de Deus, não é? Primeira coisa que a primeira leitura está dizendo, primeiro, direção para nós da primeira leitura, hospitalidade. Olha só, irmãos, perseverai no amor fraterno, não esqueçais a hospitalidade, pois graças a ela, alguns hospedaram anjos sem o perceber. Sabe, um distinguível, o que distingue o músico cristão do músico não cristão, ou que deveria distinguir? Esse amor fraterno e essa hospitalidade. Porque você espera no campo secular, no campo onde não há uma fé que é amálgama, que une as diferenças, você espera que hajam divisões. Que existam divisões, você espera que existam perseguições, você espera que existam, por exemplo, falatórios, fofocas, rixas, no meio secular. Infelizmente é esperável, é compreensível, não deveria ser, mas é porque não tem um elemento purificador, não tem um ideal nobre, alto, não tem um ideal de santidade. Então é cada um por si e Deus por ninguém, né? Porque quando é cada um por si, Deus não é por todos. Deus só é por todos quando a gente é família, é comunhão, é igreja, é comunidade, não é? Então, o que deveria distinguir o artista, um músico cristão católico, é, em primeiro lugar, isso aqui, a capacidade fraterna, a capacidade de hospitalidade. O músico cristão, ele tem que ser diferente, porque senão, gente, qual que é a diferença entre um músico cristão e um músico secular, se a metodologia do cristão é a mesma do secular? Se as rixas, se as divisões, né? Se os falatórios, se a casinha que eu preparo para o outro cair, para o outro não progredir. Sabe, se for assim é melhor, desculpa o termo, mas arte por arte, é melhor ouvir algumas produções seculares que são mais bem produzidas, porque eles têm mais dinheiro às vezes para investir, né? Se for só isso. Só a arte pela arte, se não tiver nada por trás, se não tiver santidade, se não tiver esse espírito cristão por trás, se for só fachada, é melhor buscar uma coisa melhor produzida. Claro, não faça isso, estou dizendo desse contexto que muitas vezes a gente observa.
Todos temos as consequências do pecado original, óbvio. Mas o músico cristão precisa ser aberto à hospitalidade. Precisa ser aberto ao outro, precisa ser aberto à acolhida do outro. E olha que coisa linda, filha, que São Paulo diz. Pela hospitalidade, alguns hospedaram anjos. Isso aconteceu no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, né? Não lembro se foi Abraão ou se foi Isaac que hospedou anjos, né? Ali os patriarcas, né? Não, vocês estão de passagem, fica aqui em casa. Foi Abraão, lembrei. Eram 3 anjos que dormiram lá na casa dele, imagina. Muitos de nós não estamos hospedando anjo, porque a gente não está hospedando ninguém, né? E quando eu falo do albergar, né, essa palavra, a raiz da palavra albergue, né, o albergar, que pode ser usado como verbo, não quer dizer só dar albergue, dar acolhida, pousada em casa. Mas albergar também tinha esse sentido de trazer para dentro, né? Eu não acolho alguém, eu não sou hospitaleiro, acolho alguém somente dando um quarto para a pessoa dormir, um prato de comida. É importante também, óbvio. Mas eu acolho alguém trazendo-o para o meu coração, trazendo-a para o meu coração. E sobretudo no universo da arte, da música católica cristã, a gente precisa ser pioneiro nisso aqui, gente. Senão não tem sentido. Deus está pedindo para que nós retomemos isso. A hospitalidade, a acolhida fraterna, o ver o outro como um irmão, e não como concorrente. Porque se isso não acontece, nós não somos cristãos, ponto. Nós não somos seguidores de Cristo. Primeiro ponto que São Paulo está dizendo, hospitalidade. Agora olha o segundo. O matrimônio seja honrado por todos, e o leito conjugal sem mancha, porque Deus julgará os imorais e os adúlteros. Eu estou falando novamente, eu não queria vir com a marreta, mas a liturgia está pedindo. Está sendo mais claro que isso impossível. O ministro de música, e todo cristão, obviamente, mas o acampamento trabalha com esse nicho, e eu estou falando para esse nicho, que somos nós que trabalhamos com a arte, quem trabalha com a música, com qualquer espécie de arte, né, a literatura. Dentre as artes, a música é o que mais envolve a sensibilidade, né? O artista está sempre voltado, o músico, o compositor, para dentro de si, né? Para buscar a inspiração. Nós precisamos ter uma vida íntegra, uma conduta íntegra na nossa vida afetiva, sexual, relacional. É isso que a palavra está dizendo. Não dá para o cristão viver uma vida dupla. Para o músico, melhor dizendo, cristão, viver uma vida dupla. Uma vida na impureza, uma vida no adultério, não dá. Na pornografia. Se caiu, busca a confissão e recomeça. Porque senão a sua arte não vai chegar em lugar nenhum. E Deus vai fazer com você. Você lembra aqueles desenhos, né? Às vezes a gente faz isso com a gurizada, com as crianças. Eu tenho um sobrinho pequeno. Quando a criança está aprendendo a caminhar, você ergue assim, pega a roupinha por trás. Às vezes é um body, né? Você levanta e a criança fica com o pezinho querendo andar. E você segurando, e ela não está batendo o pé no chão. Como é que ela vai andar, né? E ela se irrita mexendo o pezinho querendo andar. E você segurando assim, suspendendo ela no ar, né? É isso que Deus faz com você no seu ministério quando você não leva a sério a sua busca pela santidade. Você está gravando, você está compondo, e você está contratando aquele melhor arranjador, e usando pads, e usando efeitos, sabe? E fazendo tanta coisa, apojatura, melisma, embelezando. Só que você está patinando. Deus mesmo te segura, que nem eu segurei o meu sobrinho, pega você pela roupinha aqui atrás. Não sei se você está capturando essa imagem que eu estou trazendo. Pegar pela roupinha o bebê, erguei o bebezinho aprendendo a andar, caminhando, mas não sai do lugar, porque o pé não está no chão. Deus faz isso com você e comigo. Você pode investir na sua produção, na sua composição, você pode estudar o seu instrumento. Só que no reino de Deus, você vai caminhar e não vai sair do lugar, porque o próprio Deus te ergue para que você não ande, enquanto você não leva a sério a sua santidade. Enquanto eu não levo a sério a minha conversão. Existe muita beleza no discurso, existe muita poesia, é muito bonito. Mas isso aqui, gente, é nu e cru. Ou a gente vive ou a gente não vive. Não tem poesia aqui. Que ela sempre cabe em todo lugar, né? Mas aqui não tem poesia. Ou a gente vive a santidade. Padre, mas eu não consigo. Então luta, meu filho. Os padres estão aqui para isso. Se você cair 1000 vezes, confessa 1001. Enche a cabeça de nós padres. Sabe? Não todos no mesmo, tá? Que a gente não aguenta. Tem lá na sua paróquia também. Vai atrás. Não estou falando para todo mundo vir aqui com a gente, né, padre? Senão a gente não consegue. Mas busque a confissão.
É um direito do batizado a confissão. Caiu 1000 vezes, confesse 1001. 1001 vezes. Você precisa lutar, filho, filha. Senão Deus vai suspender você, você não vai sair do lugar. Mais uma vez eu digo, você pode investir, contratar uma orquestra com cordas, com tudo. Você pode, como eu disse, usar os ornamentos vocais mais bonitos, usar a técnica mais precisa. Não vai sair do lugar. Porque Deus não nos abençoa enquanto a gente tem vida dupla. Ele não nos abençoa enquanto a gente brinca de ser santo. Tem muita gente, tem muito músico, me perdoe, muita gente em geral, mas eu estou falando para os músicos, que vive igual Herodes. Você viu Herodes no Evangelho? Eu lembrei, não pode nem falar do que eu lembrei aqui, vendo Herodes. Herodes representa aquela pessoa que quer, mas não quer, né? Quando eu era adolescente, bem antes de pensar em ser padre, eu tive uma namoradinha que ela era assim, ela queria, mas não queria. Vamos namorar? Ah, quero. Ah, mas não quero. Vamos para a festa? Ah, quero, mas não quero. Vamos comer pizza? Ah, quero. Ah, agora não quero mais. Herodes é aquela pessoa, sabe, que quer, mas não quer. Ele ficava todo embaraçado quando João falava. Mas ao mesmo tempo ele amava ouvir João. Ele sabia que João era justo e santo. Mas ao mesmo tempo ele mandou cortar a cabeça do pobre. Sabe aquela pessoa dividida? Quer, mas não quer. Não vai para frente nem para trás. Tem muito músico que é assim. Eu até sei que o evangelho é o certo, padre. Eu até admiro quando alguém prega a verdade, mas estou longe de viver o que ensina. Eu até sei que é bom ser um músico na unção, que vive com coerência, que não adultera, que não sai por aí fazendo burrada, que não vê pornografia. A palavra está dizendo disso, eu vou pregar disso, né? É isso que eu vou falar, sabe? Eu até sei que é certo, mas eu não faço. Eu até sei que é certo, mas eu estou longe de viver. É igual Herodes. Quer, mas não quer, sabe? Aquela pessoa que não sabe se vive ou se morre, né? Não sabe se vai ou se fica. Tem muita gente que Deus está segurando assim, ó, pegou pelo colarinho, a roupinha aqui, igual o bebê, e você está patinando e não sai do lugar. Sabe por quê? Porque como dizia o padre Luiz Deon, Deus vai poder fazer muito pouco com as suas obras, se antes Ele não tiver o seu coração. Deus só vai poder fazer muito com as suas obras quando Ele tiver o seu coração. E eu digo para você, quando você e eu levarmos a sério a nossa busca de santidade, a nossa conversão, nós vamos fazer muito menos e vamos ter o triplo de resultados. Porque não seremos apenas nós trabalhando, lutando, será a graça de Deus em nós. Como diz o Salmo 122, o que adianta o ser humano levantar de madrugada, à tarde, à noite, retardar o seu repouso, para ganhar o pão sofrido do trabalho que aos seus amados Deus concede enquanto eles dormem? Todo o esforço que eu e você fazemos muitas vezes, que nós estamos ralando, nós vamos fazer 10% disso e Deus vai nos dar 100% a mais de fruto, se nós levarmos a sério a palavra e a proposta dele. Se nós deixarmos de ser Herodes, a pessoa que vive na mediocridade. De onde vem a palavra medíocre? Mediocre. A palavra medíocre vem desse conceito. Eu estou sempre na média, né? Eu não sou santo demais, mas também não sou pecador demais. Não, eu não sou ungido demais, mas também não tenho unção. Olha, eu não odeio o evangelho, mas também não amo. Eu não sou contra Jesus, mas também não sou de Jesus. É a pessoa medíocre. Quanta gente medíocre. Às vezes a voz é linda, o timbre é lindo, mas um coração medíocre, uma alma distante de Deus, e Deus não deixa a pessoa assim crescer. E não vai deixar mesmo, tomara que Ele não deixe. Eu, se fosse um pastor, ia confiar minhas ovelhas para quem eu sei que é louco e vai jogar minhas ovelhas no abismo? Nunca que eu faria isso. Se eu sou um pastor decente e amo as minhas ovelhas, né? Você faria? Deus, Evangelho de João 10:10, é a imagem, a metáfora que ele usa para descrever a si mesmo, é a imagem do pastor, né? Então busquemos a pureza na maneira como nós nos relacionamos, busquemos a pureza como nós lidamos com o celular, como nós lidamos com o outro. Você tem as suas fraquezas, as suas tendências, eu sei, todos temos, mas que as nossas fraquezas e más tendências sejam banhadas no sangue de Jesus todos os dias, que você leve o que te faz sofrer, as suas más tendências, talvez na área da afetividade, sexualidade, na ganância, não sei, diante do sacrário todos os dias. Músico católico cristão precisa adorar o Santíssimo. Se não tem adoração ao Santíssimo, você não vai vencer suas fraquezas,
você não vai ter sabedoria e você muito dificilmente vai alcançar a santidade. Talvez para alguns irmãos aqui que já são consagrados, têm uma regra de vida numa comunidade como eu, isso seja chover no molhado. Mas para muita gente você sabe que não é chover no molhado. Para muitos irmãos que vivem o ministério de música, você sabe que não é chover no molhado. Que a gente tem que falar disso, porque infelizmente é isso que acontece. O músico precisa estar diante do Santíssimo. E olha só a primeira leitura de novo, ou marreta de Jeová, né, como diz na internet. Olha só, o versículo 5 agora. Que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. Primeiro falou da hospitalidade, depois falou da pureza, agora está falando da ganância. Que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. Contentai-vos com o que tendes. Porque ele te disse, jamais te abandonarei e nunca te deixarei. Contentai-vos com o que tendes, não é que você tem que ser um miserável por resto da vida. Cuidado, que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta, não é que você tem que ser um miserável. Mas que você nunca pode ver, filho, filha, o seu ministério como um negócio para te dar lucro. Isso não é visão católica e nunca vai ser. Essa teologia, que se chama de teologia por aí, mas que o fundamento teológico é bem fraco no meu ponto de vista, teologia que só busca a prosperidade em todas as áreas, o dinheiro, não é que a gente não pode prosperar, não. Tem que prosperar em muitas áreas, mas não é a finalidade única da vida do cristão ganhar dinheiro com a fé, não. Não é a finalidade da vida do cristão, melhor dizendo, de forma alguma. Que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. Claro, a gente precisa sobreviver, você que é casado, que tem filhos, eu sei. Eu não sou hipócrita a ponto de dizer, não, viva de vento. Mas uma coisa é sobreviver, é conseguir manter a sua família, outra coisa é ter um amor ao dinheiro. Né? Outra coisa é ver o seu ministério como um negócio. O seu ministério não é um business, por mais que você tenha pessoas que trabalham com você. O dia, filho, filha, que você perder essa visão, você deixou de ser músico cristão, me perdoe. Eu sei que tem gastos, que tem tudo, óbvio. Mas você não pode nunca ver o seu ministério como um negócio, uma fonte de lucro. Porque não é o seu primeiro chamado. E o lucro vai vir quando você atingir o primeiro chamado, que é ser santo, que é comunicar Jesus. Que é comunicar o céu, é levar as pessoas para o céu. E a consequência disso, óbvio, vai ser a providência de Deus agindo na sua vida, né? Mas a palavra está dizendo que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. O problema não é ter dinheiro, o problema é amar o dinheiro, né? Como dizia Francis Bacon, um grande filósofo, ou em Minas o Francis Bacon era chamado de Chico Toicinho, né? Então, como dizia o Francis Bacon ou o Chico Toicinho para os mineiros, o dinheiro é um ótimo servo e um péssimo patrão. O dinheiro é um ótimo servo, né? Como eu vi escrito no paralama de um caminhão esses dias na Dutra, né? Dinheiro não traz felicidade, doe o seu para mim e seja feliz, né? Achei engraçado o caminhoneiro colocou. Dinheiro, quem não quer ter dinheiro? Dinheiro é bom. Como Santa Teresa d'Ávila dizia, eu com Jesus sou um arrebento, mas eu com Jesus e com dinheiro, nossa, ninguém me segura. Porque ela saía construindo convento, reformando tudo na Espanha inteira, né? Então, o dinheiro é bom se você não o ama, se ele é servo e não patrão. Se ele é servo e não senhor. Se o dinheiro está a serviço do seu ministério, para você contratar aquele teatro lindo, para você arranjar o seu disco, a sua canção, para você investir na plataforma digital, impulsionar e toda essa coisa que cada vez exige mais, né? Você dá o braço, você que é músico, eu sei, né? Você dá o braço, o ministério pede a perna. Você dá a perna, o ministério pede o cotovelo. Você dá o cotovelo, o ministério pede a cabeça, né? Porque tem que gravar, aí tem que isso, aí tem que colocar no YouTube, aí tem que impulsionar, aí tem, né? Eu sei que não é fácil, mas se você tem o seu dinheiro como servo, não como patrão, ele vai ser uma bênção, mas se você o ama, ele se torna uma maldição na sua vida. Não ame o dinheiro, use o dinheiro. O dinheiro é uma coisa para você usar. Agora tem gente que ama as coisas e usa as pessoas. É ao contrário, tem que amar as pessoas e usar as coisas, usar o dinheiro. Sabe? Usar o dinheiro com sabedoria. O dinheiro tem que estar a serviço do seu ministério, a serviço da beleza do seu ministério. Mas o problema é quando a gente ama o dinheiro. Quando a gente ama o dinheiro.
prosseguindo, encerro aqui os pontos fortes da primeira leitura, nós chegamos ao Evangelho. Já falei um pouquinho de Herodes, mas quero retomar. Você vê que Herodes cortou a cabeça de João Batista, porque João Batista era um profeta. E rezando com esse Evangelho hoje, o que Deus trazia ao meu coração foi a seguinte coisa: que o músico católico não é chamado somente a cantar bem, a dominar a sua arte, que é importante que o faça, né? Uns o fazem naturalmente, outros o fazem pelo estudo, mas o músico católico é convidado com a sua arte a ser uma profecia para esse mundo. Como João Batista foi profeta e perdeu a cabeça, você músico católico, cantor, cantora, Deus quer que você seja profeta com a sua canção, ainda que você venha a perder a cabeça. E o que é ser profeta? Quando você estuda a seção da Bíblia chamada Neviim, no hebraico quer dizer profetas, você vê que a profecia, ela se enquadra em várias camadas e em vários momentos da história. Você vê o profeta Isaías, por exemplo, tem 3 momentos no livro do profeta Isaías, né? A primeira parte, a segunda e o trito Isaías, que é a terceira parte. A segunda e a terceira parte são mais oráculos de restauração, né? Isaías dizendo, por exemplo, Isaías 43, do 1 ao 5, né? Eis que te chamei pelo nome, te resgato, troco reinos por ti. Se andares pelo fogo não te queimarás, se andares pela água os rios não te submergirão. São oráculos de restauração, e ele é profeta. Mas existiram momentos na história nos quais Deus chamou profetas como Jeremias. Gente, me perdoe, se você lê o livro do profeta Jeremias, eu não queria estar na pele dele. Só desgraça, só condenação. Por quê? Porque o povo de Israel tinha se perdido de tal forma que a profecia de Jeremias tinha que ser sempre uma profecia de denúncia, de anúncio. E de apontar o dedo e dizer, vocês estão pecando contra o Senhor. Vai vir a ruína, vai vir o exílio da Babilônia. Então, ser profeta é colocar-se a serviço da palavra, para exortar, para denunciar e para consolar. Mas a minha música, a sua música, precisa ser uma profecia para esse mundo. O Padre Jonas sempre nos ensinou na Canção Nova que nós precisamos ser profetas. E o que é o profeta? É o mensageiro de Deus, é aquele que comunica Deus. Ou seja, ser profeta com a música é ter uma música que nasça de uma experiência com Deus, como eu falei no início da missa, e leve a uma experiência com Deus. E isso só acontece no coração de quem busca a santidade de verdade, de quem leva a sério a conversão. A minha música é uma profecia quando ela nasce de uma experiência com Deus, não é? E quando ela leva as pessoas à experiência com Deus. A finalidade da nossa musicalidade é ser uma profecia. É ser uma profecia. E olha, a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair nessa armadilha desse tempo de viver só buscando shows, contratos, likes, né? E não buscar ser um profeta com a conversão da nossa vida. Primeira pessoa para a qual você tem que ser profeta é aqueles que tocam com você, que viajam com você. Porque às vezes você é um músico que fala tão bonito, imposta a voz, canta aquelas notas agudas, né? Aquela coisa bonita, mas acaba o show, trata mal o baterista, age igual um cavalo com o tecladista, não ajuda a menina que está cantando lá com você a carregar aquele teclado antigo que pesa mais que o padre, né? Tem uns mais novinhos que é mais tranquilo, né? Imagina, o padre não pesa pouco, não. Não é? Não ajuda a menina a carregar, não ajuda a guardar as coisas, né? Eu sei que hoje tem muita gente que já tem o staff que cuida, quem está num nível mais fazendo show por aí, mas às vezes tem momentos nos quais uma coisa mais particular, que testemunho que dá o cantor que vai lá e ajuda a sua banda, que está junto, que dá testemunho para aqueles que andam com ele, que viajam com ele. Será que aqueles que tocam com você pode dizer, aquele cantor lá não busca só dinheiro, não. Aquele cantor lá é santo. Ele não fica dando em cima dos outros por aí, não. Aquele cantor lá é hospitaleiro, aquele lá tem o coração aberto. Podem dizer isso de você, aqueles que convivem com você? Aqueles que viajam para tocar com você? Aqueles que arranjam as suas músicas? Podem dizer isso de mim, de nós? Nós precisamos não castrar o nosso ministério por causa de dinheiro, por causa de impureza. O Padre Jonas, encerro dizendo aqui no livro, o capítulo 1 e 2, ele fala da história do eunuco, etíope, né? Que se deixou castrar, porque o eunuco na época
de Jesus, ali nas épocas precedentes, ele era um homem que se colocava a serviço da rainha e da princesa, mas o rei, não querendo correr risco, ia lá, ó, corta o documento do cara, né? Castrado. Para não correr risco com a rainha e com a princesa. Mas ele fazia isso por dinheiro, para ter um alto posto, né? E os judeus desprezavam os eunucos. Por quê? Para o judeu, a glória era ter muitos filhos, a bênção de Deus era ter muitos filhos. Saber que o cara se deixou castrar por dinheiro, era desprezado. Mas Deus foi atrás, através de Filipe, daquele eunuco, né, etíope, e o salvou, né? Isso é exemplo de que você, músico, talvez, que se deixou castrar no seu ministério por tantas coisas com as quais eu já falei aqui, Deus tem um plano de resgate para você, de salvação para você. Ele quer devolver você nos trilhos da busca da santidade, nos trilhos da vontade de Deus, nos trilhos da hospitalidade, da coerência, do desapego. Ele tem um projeto para você. Ele quer te restaurar nesse final de semana. Ele quer te recolocar nos trilhos. Quando eu rezava para essa missa, me vinha essa imagem de um trem que estava fora dos trilhos e Deus colocando novamente nos trilhos. E nós precisamos ter a humildade de nos deixar colocar nos trilhos quantas vezes for preciso. Porque nós não sabemos tudo, nós precisamos de Deus. Nós precisamos ter humildade para deixar Ele nos recolocar no trilho da vontade dEle quantas vezes for preciso. Vamos ficar em pé, por gentileza? Com certeza os irmãos músicos atentos aqui, fantásticos, prepararam uma canção para nos ajudar a rezar. Eu poderia até conduzir uma oração espontânea, mas com músicos aí desse calibre aqui me ajudando, quero pedir que eles cantem e me ajudem, nos ajudem a rezar agora a partir do que eles ouviram. Como o Padre Jonas sempre ensinou, né? Ele sempre falava para os músicos, fica atento. Eu vou pregando e você escolha uma inspiração do que Deus quer falar e o transforma em canção no final da homilia, da pregação, né? Mas, resumindo, concluo dizendo, Deus nos chama à hospitalidade, à fraternidade, acolhemos os nossos irmãos. Deus nos chama à pureza, pureza no nosso olhar, nos nossos relacionamentos, no nosso relacionamento com a internet, com os outros. E Deus nos chama ao desprendimento do dinheiro. Usemos o dinheiro, mas não o amemos. Nos decidamos pelo Senhor.